A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde, 19/12/2025, sexta-feira, 14h06, 2h06 da tarde. Vamos lá. Em Mateus capítulo 25, resumo do capítulo. Jesus continua a instruir seus discípulos sobre sua segunda vinda. Seu retorno pode parecer demorado aos ansiosos em participar da festa das bodas, mas os sábios estarão prontos para uma longa espera. 25:13. Enquanto o mestre está fora, os servos devem usar ativamente do que quer que lhe tenha sido confiado para seu interesse. VV 14:30. Quando Cristo vier, haverá um julgamento final no qual irá separar o justo dos injustos, os benditos dos malditos, e apontar a cada um sua condição na eternidade. VV 31:46. Versículo-chave 25:13. Atenção às constantes advertências. Aplicação pessoal. Jeová necessita de cristão alertas e vigilante. Conceito-chave: reino. P380, servo, escravo. P90, anjo. P521, ovelha. P355, justo. P120, bênção. P127, maldito. P138, inferno. P924. Destaque: costume nupciais. 25:1-13. Os costumes matrimoniais da época pedia que o noivo e seus amigos mais chegados fossem à casa da noiva ao anoitecer. Decorrida várias cerimônias, recém-casada era acompanhada até a sua casa. Todos os participantes das nupícias deveriam conduzir tochas. Os que não dispunham de iluminaria eram considerados intrusos, não convidados para os vários dias de festividade que marcavam o casamento. Olha que interessante essa parte ali, ó. Tá assistindo bem com teus olhos e se ligando bem com teus cérebros? Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Todos os participantes das nupciais deveriam conduzir tochas. Os que não dispunham de luminarias eram considerados intrusos. Tá vendo, né? Tá assistindo bem teus olhos, ouvindo bem, se ligando bem teus cérebros? Presta bem atenção nessa palavra aqui adiante. Não convidados para os vários dias de festividade que marcavam o casamento. Tá vendo, né? Continuando. A característica da parábola. A parábola força o contexto ao buscar o significado oculto, para focalizar a importância da falta do óleo ou para chamar atenção para o fato que todas caíram no sono. Como a maior parte das histórias, esta trabalha com ponto único e vital. Apesar de todas estarem conscientes de que o noivo estava para chegar, somente cinco moças na história de Cristo estavam preparadas. Ou estaremos preparados para a volta de Cristo, ou iremos fracassar por não levarmos a sério a mensagem do Evangelho. Está assistindo bem com teus olhos aqui e se ligando bem com teus cérebros e ouvindo bem? Eu vou repetir novamente. Ou estaremos preparados para a volta de Cristo, ou iremos fracassar por não levarmos a sério a mensagem do Evangelho. Prestou bem atenção, né? Continuando. O fato é que as virgens rejeitadas da história jamais estiveram preparadas para a chegada do noivo, ou pela emergência do reino de Jeová. Continuando. Parábola dos talentos. 25:14-30.
Talento é uma unidade de peso. Essa unidade transformou-se em expressão monetária, como o peso usado nos metais que serviam de moeda, ouro, prata e cobre. Um talento de prata representava uns 20 anos de remuneração para um trabalhador diarista, e assim valia mais do que os 3.000 e ou mais, né? Sugeridos nas notas da nova versão internacional. O destaque da parábola fica por conta dos servos bons, que sentiram-se responsáveis e imediatamente passaram a se utilizar dos fundos a eles confiado em benefício de seu mestre. E mais, trabalharam fielmente para servi-lo. O servo pobre não foi fiel ao levar a cabo essa responsabilidade. Lições dessa parábola. Até a volta de Cristo, devemos nos utilizar de todos os recursos por ele propiciados no seu serviço. Como é estimulante perceber que sejam quais forem os recursos que possamos ter. Nossa recompensa tem como base a fidelidade e não a medida de nossa realização. CF 25, 21, 23. A rejeição do céu, 25, 22, 30, fazer com que essa parábola sugira que o crente pode perder a salvação se falhar em servir a Cristo é distorcer seu tema. Ademais, a parábola define o tema geral de vigiar. Enquanto Cristo está longe, vigiar não significa sentar-se na inatividade, mas comprometer-se de todo o coração com os objetivos de Cristo neste mundo. Javá vai elogiar os que lhe forem fiéis nesta missão. Sem dúvida, julgará o servo inútil que falhou em não envidar todos os esforços para servi-lo. Por isso que eu falo, tá achando que milhares de pessoas vão entrar em cima? Não vai não, presta bem atenção nessa palavra aqui. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Sem dúvida, julgará o servo inútil que falhou em não envidar todos os esforços. Presta atenção aqui, ó, os esforços, tá vendo? A pessoa que não é esforço, tá achando que vai entrar lá em cima? Não vai não, viu? Para servir, tá vendo? Para servir, você está servindo é quem? Né? Você está servindo é quem, meus irmãos e irmãs, minhas amigas? Quem que vocês estão servindo? Essa é a pergunta para vocês responderem com as suas mentes. Vocês estão servindo é quem? Essa é. Vocês do outro lado estão esforçando para quem? Cada um se vira para esforçar. Cada um se vira para esforçar, tá vendo, né? Sem esforço não entra lá em cima não, meu amigo, minha amiga. Não adianta não, tá achando que tem gente que confunde Deus, Jeová sendo bom, entendeu? E acha que pode servir ele de qualquer maneira. E às vezes nem pensa que está servindo. Estão ir por ir, igual fala, ir por ir, igual nos dias de hoje. Muitos vão ir por ir. Esses aí que vão ser julgados, condenados ao inferno, né? Ao lago de fogo. Continuando. Ovelha, bode e os irmãos de Jesus, 25, 31, 46. Há várias interpretações, parece mais indicado considerar como irmão de Cristo os crentes ativos de qualquer área, que enfrenta a fome, a sede, o sofrimento por amor do Mestre, os que são bem recebidos por Jeová e convidados por ele a entrar, fazem isso. Não por preocupações humanísticas, simplesmente, mas porque escolheram ficar ao lado dos excluídos, que representa Cristo. Seu apoio aos irmãos de Cristo indica que optaram a favor e não contra o reino de Cristo. Tá vendo? Por isso que fala ovelhas, bode e os irmãos de Jesus. Tá vendo? Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos irmãos, né, de Jesus Cristo. Fogo eterno, essa é a palavra mais importante, essa aqui é o fogo eterno. É o que eu sempre já falei milhares de vídeos sobre lago de fogo. Vamos lá, vamos descobrir o que é isso aqui.
25:41. É significativo pensar que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos? Cristo fez tudo o que pode guardar todo ser humano deste destino pavoroso. Somente a decisão do homem contra Cristo, é que pode condená-lo. Tá vendo? Por isso que fala fogo eterno. É lago de fogo mesmo. Isso aqui é um lago de fogo, né? Agora fala o fogo eterno. Não está falando só do inferno. Ele está falando do lago de fogo, né? Fala fogo eterno. Essa palavra aqui, ela presta bem atenção. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros. Ó, presta atenção. É significativo pensar que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos? Cristo fez tudo o que pode guardar todo ser humano deste destino pavoroso. Somente a decisão do homem contra Cristo é que pode condená-lo. Tá vendo? É o homem e a mulher que decide ser condenado mesmo, tá vendo? É o homem e a mulher que decide ser condenado. Não é o diabo que vai te condenar, é o homem e a mulher que decide. Tá vendo? É o ser humano. É o ser humano que ele causa todo o problema e o caos, né? É o ser humano que causa todo o problema. É o homem e a mulher que causa todo o problema. É aqueles que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, que não devolvem os dízimos da oferta. Esses são causadores do caos mundial. Esses aqui que vão para o inferno. Vai conhecer o lago de fogo. Mas o lago de fogo, né? O inferno chama fogo eterno. O nome do inferno é fogo eterno, é lago de fogo. Nós chamamos de inferno porque é uma palavra que a pessoa vai ser esquecida, né? Lá para sempre. Como diz, não vai ter mamãe, não vai ter papai, não vai ter ninguém que vai te defender nunca mais lá. Você vai queimar para sempre. Esquecido para sempre. Como muitos já estão esquecidos lá no inferno para sempre. O evangelho é sério, meus irmãos e irmãs. Tá achando que o evangelho é de qualquer maneira? O evangelho é sério. Vocês nem imaginam como é que o evangelho é sério. Se eu fosse vocês, começavam a tomar vergonha na cara, levava as coisas mais a sério. Verdadeiramente, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, tá vendo? O inferno foi preparado para esses anjos caídos, não é para o ser humano. Mas como que Jeová viu que o ser humano estava causando muito problema sobre a terra, o único caminho é lançar junto com os demônios. Não tinha como, se o Criador quisesse preparar outro inferno para lançar pessoas, ele preparava, mas ele fez o melhor, lançar todo mundo junto. Aí condena todo mundo junto, aí condena o demônio e os seres humanos que seguiram o mesmo caminho dos demônios. Entendeu? Então o Criador é inteligente para saber julgar as pessoas. Vamos agradecer. Soberano Jeová, não só as pessoas, mas julgar geral. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto. Nessa tarde de hoje, abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Os que estão ligados no Facebook, no WhatsApp. Abençoe também essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, são os dizimistas e ofertantes dessa obra, deste canal. Abençoe eles tudo que eu te peço. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, preparação, pregação, prova, prática, propósito. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa. E a pergunta continua. Qual é os seus propósitos? Qual é as suas práticas? Qual é a sua preparação? Qual é a sua pregação? E qual é a sua prova? É isso aí, quero que vocês respondam com as suas mentes. Eu quero que vocês aprendam com isso aqui, ó. Atenção, constante advertência. Ó, já vai necessitar de cristão alerta e vigilante, tá vendo? Ó? Por isso que eu falo, o cristão desligado não vai entrar lá não. Os desligados são aqueles que não levam os dízimos da oferta, não vêm à igreja, não aprende com a palavra, não lê a escritura, não estuda a palavra.
fala mal do pastor, fala mal da igreja. Esses aqui, que não são... esses aqui que falam mal, esses cristãos que falam mal, eles não, são os desligados. Eles não estão sendo alerta e nem vigilante. Agora, os acordados estão sendo alerta e vigilante. Igual eu aqui, ó, eu estou acordado. Eu sou um cristão que estou em alerta e vigilante. Portanto, os cultos aqui é de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, sem parar. De manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após dia. Então, estou alerta e estou em vigilância. Entendeu? Mas muito cuidado, meus irmãos e irmãs. A palavra já confirmou que ele vai julgar no final dos tempos todos aqueles que não obedeceram a palavra. Até o próximo culto e o próximo vídeo.